Olá, este é o Diagnóstico Raiz. Aqui a gente discute estratégias importantes para você, acupunturista, descobrir a raiz do problema do seu paciente em 10 minutos, já na primeira consulta. E com isso, encher a sua agenda de pacientes. Eu sou Osiris Gianetti. Quanto cobrar por uma sessão de acupuntura? Essa é uma dificuldade de quem está começando, na verdade é uma dificuldade de muita gente que já está formada há algum tempo e realmente não é uma coisa simples, não é uma coisa fácil. Tem aquela história, né, de você ver quanto o pessoal está cobrando na tua região, as tuas referências e estabelecer um valor próximo àquele, até porque a gente não pode fugir muito do mercado, entre aspas. Você não pode fugir muito do mercado desde que você ofereça o mesmo produto. E eu vejo até que algumas pessoas, para sair desse dilema ou sair dessa situação, oferecem, por exemplo, olha, eu faço acupuntura, mas se eu fizer também a ventosa é mais tanto. Se eu fizer mais massoterapia, é mais tanto. Se eu fizer manobra, mais tanto. Mas a gente está falando de acupuntura e eu sou por não misturar com outras terapias. E existe uma possibilidade de você fazer uma coisa diferente também em acupuntura. Por exemplo, chocolate todo mundo conhece. E você tem chocolates com N preços no mercado. E alguns você vai juntar dinheiro para algum dia, ou pelo menos em alguma festa, em alguma situação, e comprar daquele chocolate, ou para dar de presente, ou para você comer. E o que eles fizeram de diferente? Muitas vezes a gente não tem uma capacidade de perceber uma diferença clara entre um chocolate e outro, e mesmo assim a gente faz. Então é essa questão que é comum no marketing que a gente precisa levar para a acupuntura. Mas a gente está falando de preço ainda. E o preço é visto como eu vou conseguir ter ou não ter pacientes. Então, quando a gente fala de olhar o preço no mercado, as pessoas falam, estão cobrando isso, eu vou cobrar mais barato, porque aí eu garanto meu quinhão. Quem vai garantir o seu quinhão é a maturidade do seu trabalho. Você tem que investir nisso. Saiu do curso, terminou o curso de acupuntura, está maduro, está conseguindo bons resultados? Não é conseguir resultado, tá? Por exemplo, se você pensar bem, olha para as pessoas que talvez você conheça ou que você conheça pelo menos a história, muitos que fizeram uma lanchonete de sucesso, um restaurante de sucesso, não saíram de um curso de gastronomia e falaram, agora eu vou abrir a minha casa. Eles tiveram que alcançar um nível de excelência, porque fazer só isso não te garante nada. Eu conheço, por exemplo, uma pessoa aqui no meu bairro que faz pães e virou uma onda agora, tem vários lugares fazendo bons pães, alguns não tão bons. Mas essa pessoa, sem citar nomes, ela era gerente do Google. E ela começou a fazer pães na casa dela, porque gostava, acho que por diversão até, e o cheiro começou a chamar a atenção da vizinhança. E ela deu um estalo, falou assim, opa! E ela começou a oferecer o pão para as pessoas, vender os pães dela. Como era da área de web, trabalhava no Google, entendia muito bem como a coisa funcionava, partiu para a venda online e foi um sucesso. Mas por causa da venda online? Não, por causa da excelência que ela alcançou nos pães. Aí ela montou um ponto físico e vai muito bem. Inclusive na pandemia, esse ponto físico fechou e ela manteve. Mas por quê? Porque a venda online dela ia muito melhor ainda. Por quê? Porque o pão era bom e ela dominava esse meio de venda. Se
Se ela não tivesse excelência nisso, ela não teria resultado. Isso a gente vai ver com pizzarias, com lanchonetes, como eu falei, alguns restaurantes. Em qualquer área é assim. Não é porque uma pessoa fez faculdade de música, ela virou um músico e vai montar um conjunto de sucesso, geralmente vai dar aula, né? Alguns não, alguns partem para a vida musical no sentido até artística, né? E, e fazem sucesso. Mas não é uma questão só de pegar a formação, é de desenvolver algo em si. Então, isso é importante para o acupunturista, porque é uma atividade que envolve desenvolvimento de habilidades e de conhecimento. Tá? A acupuntura no Brasil, durante muito tempo, foi considerada um conhecimento técnico. Portanto, você tinha até o certificado de técnico em acupuntura, que, se eu não me engano, ainda existe. Mas a gente tem a formação também como especialidade de várias profissões. Tá? Algumas berram como se fosse só delas, mas na verdade são várias profissões que reconhecem e oferecem a possibilidade de especialidade com a acupuntura. Mas a gente está falando de preço. Então a questão de você pensar no preço, ela é inócua se você não se preocupa com o amadurecimento do seu trabalho. Mas voltando à questão, algumas pessoas também falam, olha, mas se eu cobrar isso, as pessoas não pagam. A questão é bem simples. Não pagam porque foi oferecido para a pessoa errada. Tem algumas pessoas que falam, não, tudo bem, mas na minha cidade... Bom, na minha cidade, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu sou caipira do interior de São Paulo. E uma coisa que era comum, quando você precisava de um serviço na área de saúde e que não tinha alguma coisa do nível de interesse na sua cidade, você recorria às cidades vizinhas. Com isso, algumas cidades até se tornaram um polo de atendimento médico na região. Tá? Eu sou da região de Tupã e isso acontecia, por exemplo, em Marília. A minha própria cidade era um polo de atendimento na área de psiquiatria. Então, essa conversa de, olha, na minha cidade é complicado que você ainda não soube lidar com isso, mas eu tenho um trabalho maduro. Pois é, então agora a questão da comunicação. E o preço é uma questão de comunicação. Você já pensou nisso? Quando você dá o preço, você está comunicando alguma coisa para as pessoas. Não vamos fazer propaganda de marketing, mas propaganda de marcas, mas eu já falei dos chocolates. E quando você olha nas vitrines os preços do chocolate e você passa na frente de uma determinada marca ou de determinadas marcas, você olha o preço e fala, nossa, a gente até não fala, nossa, que caro, pode até falar, mas tem aquela coisa, deve ser bom. É uma coisa também que eu observo com relação a sorvetes. Então algumas marcas falam assim, nossa, como ela é cara, deve ser boa. Então, o preço comunica. A gente tem que ter isso em mente. E isso é tão importante e é tão complicado, eu entendo muito bem a sua dificuldade, que foi a minha também, porque na área comercial existe até pessoas especializadas ou áreas especializadas, né, numa coisa chamada precificação. Ou seja, a especialidade desse pessoal, ou desse departamento, é estabelecer preços. Isso tem várias estratégias, né? Uma delas é aquela que eu falei, ver o pessoal relacionado na sua área
e na região que você está e assim, qual a variação que eles cobram e escolhe uma lá. Mas ah, o preço ele significa uma coisa muito importante, mais do que você fazer isso. Eu falei que tem uma variação, não tem? A justificativa em geral que a gente vê para os acupunturistas fazerem, estarem num patamar ou no outro do preço, é porque eles vão te falar, eu consigo. Mas essa é a visão deles. Se você vai para um profissional de marketing que domina o que isso significa e como resolver essa questão, eles vão te falar uma coisa. Preço é posicionamento. O que é posicionamento? É eu indicar quem que eu atendo, para quem que eu estou disponível. Eu já passei por uma situação em que eu tinha uma paciente que eu atendia há alguns anos e aí eu estava querendo abrir um espaço, um local de trabalho. E como ela trabalhava numa empresa que tinha bastante gente, ela falou assim para mim, abre lá perto da minha empresa, porque primeiro eu vou continuar indo com você, vai ficar mais fácil para mim, e segundo, tem muita gente lá e o pessoal tem curiosidade pelo teu trabalho. E ela me ajudou a arrumar um local. Né? Eu falei, olha, eu preciso de um local que não seja caro, tal, mas no final ela conseguiu me ajudar. E eu achei um local e eu fiz umas contas. Falei assim, não, esse local é barato, eu tinha conseguido uma boa negociação. Falei assim, eu vou começar barato, eu estou começando aquele raciocínio. Eu estou começando, eu vou começar baratinho. Então eu cobrava de 30 a 70 reais. 70 avulso e, na verdade, de 30 a 50 reais. 50 avulso e 30 quando a pessoa comprava um pacote. Barato, né? Pois é, eu quase não tinha paciente. O local, olha só, o local era um espaço deslocado dentro de uma lavanderia que as pessoas entravam pela porta da lavanderia, mas logo tinham que subir para uma segunda entrada diferente que desmembrava o espaço. E era ali que eu estava atendendo. E por mais que algumas pessoas fossem experimentar e gostassem do trabalho, elas não voltavam. E aí chegou uma hora que ficou inviável, era cansativo, era pouca gente, eu fiz folhetos na região, né? Não resolveu. Aí eu cansei, comecei a procurar outro lugar, tal, até que uma vez surgiu uma oportunidade de atender num espaço. E eu falei para as pessoas, olha, eu estou mudando, né? Falei para essa minha paciente, eu voltei a atender onde eu atendia ela anteriormente. Falei, é só ela mesmo. Aquele jeito era viável para mim. Nesse espaço eu vou me concentrar em quem vai vir e avisei as pessoas. Pois bem, não é que as pessoas que não iam no primeiro espaço pagar 50 ou 30 reais começaram a me procurar nesse segundo espaço pagando 100 reais a consulta. E o que tinha de diferente? Bom, tinha o local. Então você vê que o preço também não foi um impeditivo, ele era o dobro do anterior. E as pessoas pagavam. Poxa, mas se é o mesmo produto e era mais barato, por que a pessoa não ia? Por conta dessa questão de posicionamento. Posicionamento é quem que vai se interessar por você. E você que escolhe isso. A gente fica achando que é o outro que vai nos escolher. Não funciona assim. As lojas não são feitas pensando nisso. Elas estabelecem que público elas vão atender, estabelecem o preço, e aí tem outras coisas que elas estabelecem. O local que esse público iria. Viu o meu erro?
elas estabelecem também como tem que ser o layout que esse público se identifica. Então veja que para você, junto com o preço, vai ter que vir um conjunto de coisas. Porque o... imagina se você fosse um chocolate, o teu preço é aquela etiquetinha que vai colada. Às vezes não é nem no chocolate, na caixinha onde ele está inserido, onde ele está guardado. Mais você vai ter uma embalagem desse chocolate. Você vai ter uma cara nessa caixinha desse chocolate, onde esses bombons, esses chocolates estão guardados. A loja tem uma determinada cara, uma determinada um estilo de decoração, e ela fica numa determinada rua ou num determinado shopping. Tudo isso aí vai definir que pessoa que vai lá. E mais, se você cobrar muito barato nesse local, vamos falar assim, deve estar estragado. Ah, isso aí não é para mim. E é lógico, se você cobrar muito caro, você não vai vender porque não é acessível para aquele pessoal. Para quem conheceu a história da Daslu, era um shopping para gente rica, de São Paulo, mas rica, muito rica. Ela atraía um público que não ia nos shoppings comuns, que não são necessariamente para pessoas pobres, tá? Tem shoppings que são famosos pelo tipo de marcas que eles têm. Então, isso é o posicionamento. E você tem que lidar com essa questão. Então, quando você vê a faixa de preço que estão cobrando na sua região, você tem que ver para quem que eles estão cobrando aquele valor. Quem que é que consome cada faixa de preço? Onde é o atendimento? Isso você começa a perceber também a hora que você olha quem daquelas pessoas que você olhou os preços, qual o nível de sucesso deles. E aí você tem que dar uma sacada como é que é o local que eles atendem, né? Como é que é o acesso à região, como que é, por exemplo, em São Paulo durante muito tempo eu procurava local perto de metrô. Por quê? Para facilitar a chegada ao seu local. Mas em pouco tempo eu percebi que o público que paga melhor pelo seu trabalho, ele não vai de metrô. Ele tem que ter estacionamento. E eu percebi que se eu conseguisse um estacionamento gratuito e eu pagava, esse público vinha com mais facilidade. E às vezes não é nem por conta do preço, porque era plenamente acessível. Uma pessoa que está pagando 200 ou 300 reais uma consulta, ele vai reclamar de um estacionamento de 15 reais, 25 reais? Porque a acupuntura é diferente de uma consulta médica que você faz, e tem um retorno daqui a um mês e tal. Não, é toda semana. Alguns iam mais de uma vez por semana. Mas é que somava o estacionamento. Infelizmente a gente tem esse raciocínio, né? Existe realmente isso. E tem uma outra questão que era a facilidade. Sabe por que vende o sem parar, aquele selo que você põe no carro e que você passa pelos estágios sem parar, pelos pedágios sem parar? Porque é sem parar. Aquela facilidade que a gente tem da Zona Azul agora, que o app da Zona Azul em São Paulo era um terror. Agora está funcionando bem melhor e ele tem uma facilidade que a gente não tinha antes, que é ficar procurando o cara que tinha aquele papelzinho para você colocar no carro, ou você teria que comprar a cada tempo uma cartela daquela. Então, essa facilidade de acesso, que é o que move, por exemplo, umas lojas de hambúrguer, que tem um drive-thru, né? Eu acho que é isso.
É duro a gente falar sem fazer referência aos nomes, mas quem sabe aqueles lugares que você entra com o carro, pede um lanche, na saída você pega o lanche e come, se quiser come lá mesmo, se não vai para casa. Tem vários serviços mais ou menos do tipo que vendem também a facilidade. Então, nesse sentido, eu comecei a comprar os selinhos de estacionamento que o cara fazia consulta, eu dava para ele, porque ele chegava lá e já ia embora, ficava mais fácil. Então, isso significa que o local vai definir quem vai te procurar. E se ele chega lá, está com preço muito baixo, ele não vai voltar. É lógico que também se estiver muito alto, ele não vai voltar. E como é que eu sei disso? Aí é a pesquisa de mercado. Tem empresas que fazem essa pesquisa, por exemplo, para essas franchising que vendem, por exemplo, a licença de você usar a marca, e eles vão pedir para você indicar um local em que você quer abrir, porque eles já têm uma avaliação prévia de como funciona cada local, a previsão de quanto aquilo poderá render. Então, o pessoal que é da área comercial muitas vezes tem essa informação. É lógico que isso é um custo que não é para qualquer comerciante. Outros comerciantes mesmo têm o faro comercial, essa coisa de conversar, de conhecer, de estar no mercado, né, nesse mercado e conhece muito bem isso. Na acupuntura, uma hora talvez você desenvolva esse senso também. Mas a outra alternativa é conhecer pela experiência alheia. O que então é importante você saber, quando você escolhe um público, necessariamente você escolhe outro. Puxa, mas eu vou atender todo mundo. Não, não se atende todo mundo. Se eu fizer um restaurante chique e começar a abrir para todo mundo, aqueles que vão gastar mais comigo não voltam lá. E se eu fizer um restaurante acessível, aqueles que gastam bastante no restaurante nem olham para a entrada do meu restaurante. Certo? Junta com isso, tem uma coisa bem da modernidade que são as formas de pagamento. Então hoje você tem Pix, cartão, dinheiro, cheque. Pois é, tem gente que ainda usa isso. Tem as transferências. E por que isso é importante? Porque cada público tem uma forma de fazer pagamentos preferida. Muitas vezes isso tem a ver com idade. O público na faixa dos 30 a 35 anos, na verdade, dos 20 aos 35 anos, tem um envolvimento com o mundo digital fenomenal. Então, com esse público, antes do Pix, eu notei uma coisa, eles tinham um banco digital. E aí para eles era transferência. Conclusão, eu abri uma conta no banco digital também. E o pagamento era 90% sendo feito desse jeito. Né? Ou transferência, né, de um banco comum, mas o banco digital eles perceberam que não tinha custo, nem para mim, nem para eles. Lógico que eles faziam por eles. E eles usavam. Ou então, não está funcionando a internet, aí você passa cartão. Então, o cartão é uma coisa também que está sendo usada cada vez menos. Os mais velhos, os quarentões para cima, costumam usar cartão ainda ou dinheiro. E o cartão está migrando para uma situação que é aquela do QR Code. Então você vai apresentar desculpa, o cartão não entra no QR Code, não. Isso é a forma que é digital. Mas o cartão tem essa questão de você poder só digitar o número. E é como você faz, por exemplo, uma compra de uma loja da internet e você chega lá e digita o seu número. Tem que digitar inclusive aquele número de segurança e pronto, e não tem senha. O pagamento vai ser debitado. A questão é, se tiver uma fraude, você vai lá, contesta e a tua empresa de cartão te ressarce disso. Essa é uma coisa que, assim, para os mais jovens vai funcionar, para os mais velhos eles vão ficar com o pé atrás. Porque essa questão da internet, ela
ela muda muito e assusta muito algumas pessoas. Quem já conheceu alguém que foi vítima de fraude, ou alguém que já foi vítima de fraude mesmo, vai ter muito medo de lidar com essas coisas, porque fica tudo muito fantasmagórico, a gente não conhece. Sabe o que me lembra? Alguém conhece a história do Anhanguera, que era aquele bandeirante que foi capturado pelos índios? E ele falou assim: olha, se mexer comigo eu vou pôr fogo na água. E ele pegou uma cuia de pinga, e devia ser uma pinga forte, que ele botou fogo, o negócio pegou fogo mesmo. As pingas que eu conheço não pegam fogo, mas a dele pegou. Então, os índios ficaram assustados. Nossa, o que é aquilo? Ele vai pôr fogo na água mesmo. Me lembra esse pessoal que tem medo da tecnologia. E é legítimo, né? Não é uma coisa conhecida por eles. As pessoas vão ficando velhas, as pessoas vão ficando velhas e tendem a se manter naquilo que era típico da sua juventude, ou até onde for exigido que eles caminhassem no seu trabalho. E dependendo do nível de repulsa, tendem a esquecer muito rápido. Mas nós que somos acupunturistas e estamos querendo nos posicionar bem para não ter problema de ter pacientes, nós precisamos pensar nisso, né? Lembrando que isso tudo vai dar cara de quem somos e para quem que nós nos direcionamos, para quem que nós somos atrativos. Se você for bom de marketing, então a visão é essa: para quem que eu vou ser atrativo? E aí todo esse conjunto entra, inclusive o layout e o preço. Layout que eu falo você tem que lembrar disso, o layout do seu consultório, o layout de onde está localizado o seu consultório, o seu layout. Eu conheci alunos bons de acupuntura, tal, bons alunos mesmo, e tem essa moda jovial assim de andar de bermuda. Ah, mas eu não ligo. Né? Imagina se uma marca cara de chocolate pegasse, fizesse a venda em colheradas de chocolate jogadas no papel de seda. Funciona? Funciona. Vai mudar o sabor? Não vai. Mas perdeu todo o resto. Então, não que você não deva usar talvez bermuda, eu não sei se dentro da ética da área de saúde e inclusive a ética informal, tá? A gente fica pensando muito na questão de leis. No relacionamento público, as leis são para quando a gente entra em litígio. Os litígios, eles são evitados ou são resolvidos na informalidade. Quanto mais você acerta ali, menos você caminha para outra área, menos dor de cabeça você tem. Então, dependendo do público que você vai querer atender, se está numa academia, quer se mostrar jovial, tal, lá é pessoal do CrossFit, pode ser que funcione, pode ser, porque na questão de posicionamento tudo é testado, tudo é avaliado. Mas se for para uma outra área, eu tenho que usar rosinha, eu tenho que usar azul, eu tenho que usar branco, tudo tem que ser avaliado. E, olha, eu cheguei num patamar, eu estou começando aqui, eu tenho dificuldade, não dá para começar mais barato? Dá. Você vai ter que considerar tudo aquilo que eu falei, né? Um local adequado, um layout do espaço adequado, um tipo de visual seu adequado. Adequado, a gente geralmente tira o adjetivo, mas adequado a quem? Ao seu público. Não é nem adjetivo, né? Mas acontece isso mesmo. Você tem que pensar aquilo que aquele público que você está mirando, ele vai dar atenção. E aí, conforme você vai tendo experiência, você fala assim, poxa, mas eu estou indo bem e tal, só que meu preço está barato. Uma coisa é você fazer ajuste, como a gente tem a inflação, que voltou agora, e voltou pesada.
E nada natural, mais natural que você também faça um ajuste nisso, senão daqui a pouco você não consegue pagar nem o local que você aluga. A outra questão é assim, não, eu estou muito bom e eu sei que as pessoas pagariam mais pelo meu trabalho e eu preciso aumentar. E aí você tem algumas estratégias. Uma estratégia é você mantém o seu valor para os pacientes que já atende e trabalha com eles só mediante o reajuste. Mas para os novos que te procurarem, você vai pôr um preço maior. Isso é muito usado. O que você não vai poder fazer é tornar muito mais alto, porque geralmente, se você está dando certo naquele local, as pessoas vêm com uma expectativa que ouviram falar do seu valor. Então você não consegue aumentar muito. Não, mas eu conseguiria cobrar o dobro. Então tá, então para não se queimar, o certo mesmo é mudar de local de atendimento. Mudar de local porque você vai mudar de público. De 100 para 200 já é outro público que vai te procurar. Por exemplo, aqui em São Paulo eu conheço gente, se eu for procurar, cobrando 50 e conheci gente cobrando 700, 1.200, 1.400. Quando passa desses 700 a coisa fica mais complicada. Mas o que interessa pra gente é eu vou ter que mudar para um local em que aquele valor que eu quero cobrar seja compatível com o público que eu tenho que atrair, ou que eu quero atrair, porque essa é uma escolha sua. Isso não é o acaso na sua vida, isso é um plano de negócio. E aí vai ter que mudar tudo, o layout, o seu layout, a forma de comunicação, ou seja, o seu marketing. O que significa, por exemplo, uma página nova na internet, que seja no Instagram, que seja no Facebook, tá? Porque são novas pessoas que você tem que encontrar, ou que você vai direcionar, porque tem que encontrar com o mundo digital hoje, não existe mais isso. Né? Uma agência, um pessoalzinho que mexe com marketing vai saber colocar você para o público certo. Mas você tem um negócio novo e por isso precisa aparecer de forma diferente para esse pessoal. Um outro jeito de você também aumentar o seu valor é quando você lança uma especialidade. Isso dá para fazer até no teu próprio espaço. Fala assim, eu sou acupunturista, tá? Só que eu estou com um trabalho voltado para atender, por exemplo, gestantes. Meu foco é para gestante e eu tenho um dia da semana que eu faço isso, eu tenho um atendimento especial para gestante. Veja, lembra que eu falei que, olha, tudo é chocolate, mas uma determinada marca você vai economizar dinheiro para ir lá comprar? Pois é, aqui você está chegando nessa condição. Você está criando algo especial dentro da acupuntura mesmo. E aí você tem uma justificativa para lançar um valor diferente. Olha, o foco é esse. E é lógico que aí a sua comunicação também vai ter que ser diferente para esse público. Você pode fazer 2 linhas de propaganda. E o espaço? Aí o espaço você tem que ver se vai combinar com essa ideia nova que você está lançando. Tá? Porque senão é um negócio furado. Planejar um negócio é pensar nisso. Tá? O espaço está adequado, estou na região adequada, né? O visual com o qual me apresento está adequado, a forma de cobrança que eu tenho para receber desse pessoal, será que ela está legal, está adequado? Porque isso tem que estar tudo amarrado, senão não vai dar certo. Veja que ter um atendimento hoje, tanto é que as pessoas falam como empreendedorismo. No fundo é isso, você não tem um emprego, você tem que se virar como autônomo
e deram esse nome bonito. E aí, esse se virar como autônomo implica em conhecer as leis de mercado e as leis do marketing, né? Que não são leis no sentido jurídico, são questões que eles falam, olha, isso tem essa característica, ou você respeita ou não vai dar certo. Então, a questão do layout do local precisa de uma conversinha à parte, porque, por exemplo, parece bobagem. Muitos colegas constroem o local com a aparência que eles gostam. E o que vai acontecer isso? O local vai atrair quem se identifica com aqueles elementos do local. Então vão atrair pessoas com o seu interesse, com algumas características comuns da sua subjetividade. Mas pensar no mercado é pensar mais do que isso. Eu sou um rato de cidade grande, sou caipira, mas sou rato de cidade grande. Imagina se eu for atendendo um universo country, sertanejo agora, né? Se usa mais esse termo. O visual que me atrai e que eu me sinto bem não vai funcionar lá. Então é importante a gente ter essa noção. E uma dica para vocês entenderem isso é olhem os restaurantes. Vai numa praça de alimentação, dá uma olhada nisso. Vai nas ruas da sua cidade, do seu bairro, olha a cara dos restaurantes, principalmente daqueles que estão mais movimentados. Você vai perceber que eles têm uma marca visual. Inclusive é o seguinte, quando você olha, você vai perceber, nossa, aqui eu me sinto como se eu estivesse numa varanda, nossa, aqui como se eu estivesse num lugar chique, onde as pessoas são nobres. Aqui eu me sinto como se fosse aquela cozinha lá da Bahia, que aqueles quitutes gostosos tal, porque o layout passa isso para você. E isso é feito pelo seguinte, a primeira coisa que a pessoa compra, quando ela não conhece o produto, é o layout do local. É isso que faz você passar numa praça de alimentação e olhar e falar, acho que eu quero comer ali. Tudo bem, o tipo de comida, a gente pensa, às vezes você está tão fissurado no tipo de comida que você vai procurar, mas se vê algum lugar, isso vai fazer você se decidir no outro dia voltar e experimentar aquele outro lugar. Eu percebi que, por exemplo, alguns profissionais da área de saúde começaram a receber esse tipo de orientação. E isso estava embutido em algumas especializações que eles faziam. Eu tenho parentes que são dentistas, médicos, e a hora que eles comentavam do curso de especialização deles, eu percebi isso. Tinha até uma orientação para a internet. Então, a gente não tem isso para o acupunturista. Mas é legal vocês saberem disso. E aprende com a experiência do lugar onde você gosta de comer. Tá? Lembrando então que você vai pensar numa decoração conforme o público que você está buscando. E essa vai ser uma linguagem crucial para esse público começar a procurar você e continuar ficando lá, continuar se tratando com você. Porque se você fizer um bom trabalho, mas isso não é uma coisa que alegra eles, a tendência é eles abandonarem. Eu vou dar mais uma historinha que para vocês verem como isso é verdade. Nessa história de vai para um lugar, vai para o outro, até que chegou um dia que eu falei assim, vou abrir meu consultório. Fui no local, negociei e tal, vou montar, tive algumas ideias. E eu já vou explicar como é que eu montei e vocês vão ver que assim, não foi muito com conhecimento técnico, embora como eu tenho muita experiência nessa área, fique embutido na gente. Mas eu lembro que eu comecei a atender lá e eu tinha alguns pacientes que já estavam querendo que eu tivesse um consultório naquele bairro para eu começar a atender. Eles começaram a ir, eu falei assim, olha, agora eu vou pensar melhor como é que eu vou fazer a minha divulgação pela internet. Enquanto eu pensava, e eu pensei mais de 6 meses,
falei, para não ficar parado, o que eu faço? Né? Porque o perfil fica muito morto. E aí eu comecei a postar fotos de detalhes do consultório, de detalhes do caminho para o consultório, uma árvore. E de repente começou as pessoas me procurarem pela internet, aonde se atende e tal. Demorou um pouco para cair a ficha, que eu falei, poxa, né? Não estou fazendo nada, como é que aumentou essa procura? Depois que eu me toquei. Eu falei assim, poxa, como é importante a decoração de um local. E eu parti para uma decoração simples. Por exemplo, se vocês estão vendo aqui, esse biombo, ele era um elemento usado para eu separar macas. Eu tinha 2 macas. Eu tinha um tipo de cobertura no chão que permitia as pessoas ficarem descalças ali, porque tinha que sair da maca, tirar o sapato, ir para a maca, depois sair da maca. E era uma cobertura que era agradável de pisar tanto no frio quanto no calor, embora isso você não vê no layout, mas combinava com o madeiramento. Então, sem me tocar muito, eu acertei na veia nessa questão de que local, que aquele público que pagava o valor que eu cobrava naquele local, que atraía eles, o que eles buscavam em termos de espaço. A segunda parte eu tinha que confirmar que o que eles encontrariam ali era um atendimento do jeito que eles gostassem. Não é nem do jeito que eles gostassem, tinha que funcionar para eles. Então, essa questão é muito importante para você pensar, porque ela é parte do preço que você vai cobrar. Então, para você lembrar, o que você precisa quando você quer lidar com preço? Primeira coisa, amadurecer o seu trabalho. Não dá para sair de um curso de padeiro e achar que você vai montar pão. Ah, ninguém vive de fazer pão. Bom, eu conheci gente que vive de fazer pão. E cobra bem mais caro que uma padaria. Porque tem alguma coisa especial. Na verdade, eu conheci mais de uma pessoa. Tenho 3 exemplos aqui na minha região. Você, tendo amadurecido o seu trabalho, você precisa decidir que público você quer atender. E a gente decide por conta da nossa experiência, por conta da nossa capacidade de conseguir conversar com esse público. E a gente também escolhe em função do retorno financeiro, em função do retorno financeiro que a gente quer. Tá? Porque nem todo público vai poder pagar aquilo que você precisa em função do espaço que você está. Você também precisa estar atento aonde esse público gasta atenção. Como assim? É para o que ele olha. Porque é aí que você vai fazer a sua divulgação. A internet é basicamente isso, fazer anúncio na internet, conhecer as áreas de interesse, os assuntos de interesse, porque isso vai ser chave para direcionamento de anúncios. E aí o layout das suas páginas ou das suas postagens tem que confirmar aquilo que esse público quer olhar, o que ele quer sentir, que astral que você vai oferecer para ele. Você precisa de cuidar também do layout do seu espaço e seu, pensando que a localização onde você está é importante. E se você está numa cidade pequena, lembra daquilo que eu falei. As cidades pequenas tendem a servir a sua região, se você tem um trabalho que justifique isso. Por isso que é importante amadurecer o seu trabalho. E as formas de divulgação? Antes da internet, a gente tinha o rádio, que chegava em várias cidades. Hoje, a gente tem internet, que chega nas pessoas de interesse de uma região. Então, é procurar alguém de marketing que saiba fazer isso. E a outra questão é lembre das formas de cobrança. Entenda o que funciona para o seu público. Bom trabalho, sucesso no seu caminhar e até o próximo vídeo.